Bom, o vídeo de hoje é para explicar para vocês como os esquemas eles são a causa dos transtornos do eixo 1 e 2. Como? O porquê que os esquemas eles são justamente a causa desses transtornos. Eu falo tanto isso, já coloquei posts no meu blog explicando a depressão, a ansiedade, vários sintomas do eixo 1 e 2, os transtornos de imagem, transtornos alimentares, transtorno obsessivo compulsivo, tudo isso são resultado de esquemas atuando em conjunto. Um detalhe muito importante, os esquemas eles não atuam separadamente. Nós não temos esquemas separados, mal adaptativos, um esquema só. Eu tenho um esquema de abandono. Não. Geralmente os esquemas mal adaptativos, eles geram outros esquemas subjacentes que meio que fazem com que aquilo fique reforçado, além dos esquemas compensatórios que evidenciam os estilos de enfrentamento. É um pouco complexo, mas vou tentar explicar aqui. Os esquemas, dependendo da condição de vida da pessoa, condição de vida difícil, a relação com os pais muito difícil, eles estruturam um esquema e aí essa condição mais difícil ainda faz com que haja outros esquemas também mal adaptativos que reforçam e criam um jeito de ser, uma personalidade muito disfuncional, explicando os transtornos de personalidade, os do eixo 2, os transtornos caracterológicos que a gente fala, explica os transtornos do eixo 1, a depressão crônica, por exemplo. Depressão crônica. Qual seria a equação da depressão crônica, de esquemas, em relação aos esquemas? Defectividade, privação emocional, vamos lá, inibição emocional, alienação social, inibição social, alienação e negativismo e pessimismo. São 5 esquemas. 5 esquemas. A privação emocional, a pessoa ela sente um vazio afetivo, ela sente que ninguém se importa com ela. Ninguém me ama, ninguém quer saber de mim. Se eu morrer aqui, ninguém vai dar conta, ninguém vai se importar. Defectividade, um sentimento ruim, uma autoimagem ruim em relação a tem alguma coisa falha, uma menos-valia. A defectividade com privação emocional faz aquela autoestima péssima, muito baixa, muito baixa. E aí começa, aí vai com isolamento social, pode se isolar, pode fugir das pessoas, do contato social, o que agrava a situação. Pode criar ainda um outro de inibição emocional, ou seja, se desconecta emocionalmente, não entra em contato com as próprias emoções, só sente, não sabe nem distinguir o que está sentindo. E aí cria um outro esquema que é o negativismo e pessimismo, que dá uma visão de futuro muito ruim, péssima. Então, essa equação desses esquemas todos juntos atuando, a pessoa fica aprisionada nesses esquemas e justifica, explica claramente uma depressão crônica. Então, as pessoas ficam teorizando, ficam batendo cabeça, enquanto que as respostas estão nos esquemas. Trabalhe a origem, a causa dos problemas, ao invés de ficar batendo cabeça, falando coisas, teorizando e não chegando a lugar nenhum. Então, a causa é emocional. Tá? Necessidades emocionais, tem que ver o histórico de vida do paciente. Com certeza, um paciente com depressão crônica, ele tem um histórico que justifica. Ele não teve uma infância maravilhosa, não teve. Não teve. A relação, tem que ver a relação dele com os pais, tem que ver o temperamento também dele, porque o temperamento da pessoa influencia demais a forma se ela vai estruturar determinados esquemas ou não. Então, de repente, a pessoa que tem uma depressão crônica, ela tem um temperamento melancólico, ela já interpreta as vivências dela de uma forma negativa, triste, melancólica. De repente, o que era ruim fica muito pior. O que foi ruim se tornou muito pior. Então, tem a questão do temperamento também que influencia demais. E juntando tudo isso com essa sintaxe dos esquemas, e aí a pessoa fica aprisionada
totalmente aprisionado. Os esquemas são a base da nossa personalidade. E aí, sendo a base da personalidade, a pessoa fica se comportando sob total influência dos esquemas mal adaptativos e positivos, mas nesse caso é mal adaptativo. Os maus adaptativos, os esquemas mal adaptativos, disfuncionais, eles se sobrepõem à parte boa, a parte saudável e fortalecedora do paciente. Então, no trabalho terapêutico, a gente faz o quê? A gente vai desconstruir, dessensibilizar esses esquemas, fazer a reparação parental, dar ao paciente aquilo que ele não recebeu em termos de necessidades emocionais, substituir a figura do pai, da mãe, do cuidador e fazer, através de imagens mentais, a gente revive situações dolorosas que criaram os esquemas e aí faz a reparação parental, provocando uma dessensibilização dos esquemas. O que era muito ruim e doloroso fica uma coisa mais banal, mais tranquila de ser. Mais emocionais ficam mais leves e as necessidades emocionais sendo atendidas, isso dá uma virada no jogo. Então a pessoa fica bem dessensibilizada, menos sensível às situações de vida que engatilham os esquemas. Tá? Outra questão importante, inclusive explica também a questão das alucinações do esquizofrênico. De repente tem mania de perseguição, ele tem aquelas alucinações muito recorrentes e que provocam uma reação extremamente mal adaptativa, repercutindo na família, na rotina da família. Por quê? Boa parte dos esquizofrênicos podem ter sofrido abuso. E um esquema de abuso, de desconfiança e abuso, faz com que o esquizofrênico ele tenha essa mania de perseguição e possa ter essa mania de perseguição. Alguém vai fazer mal para ele desconfia de todo mundo, ele acha que as pessoas vão fazer mal a ele. Isso está claramente explicado em termos dos esquemas. Então, aí você vai ver o histórico do paciente, vai levantar todo o histórico da infância, da relação familiar, e provavelmente ele foi abusado. E aí criou o esquema, e o transtorno psiquiátrico o esquema amplifica as consequências e as reações do transtorno psiquiátrico. Então, a gente pode tratar, no caso da esquizofrenia, tratar os esquemas dele, fazer trabalho com imagens mentais, trabalhos psicodramáticos, gestálticos, de uma tal forma, lúdicos. De repente a gente tem lá o inimigo que está perseguindo ele à noite, a gente estrutura o adulto saudável dele, que é o super-homem, a figura do super-homem que vai atacar os inimigos. Então toda vez que ele sentir algum medo, ele vai apertar e o super-homem vai aparecer, ele vai atacar os inimigos dele. É a parte saudável, a parte estruturada do adulto saudável dele, que a gente consegue, de uma forma, levando em conta a realidade do paciente, a gente consegue estruturar e anular e fazer a dessensibilização dos esquemas dele, no caso, né? Então, pode ter vários esquemas. Essa junção dos esquemas, essas sintaxes, esses esquemas sendo ativados ao mesmo tempo é que explicam os transtornos do eixo 1 e 2. Transtornos alimentares têm defectividade, a pessoa tem bulimia, anorexia, ela tem defectividade, busca de aprovação e reconhecimento, padrão inflexível, sendo muito exigente, querendo a perfeição para buscar essa aprovação e reconhecimento, em função de uma privação emocional, não teve amor, não teve o apoio, não teve o carinho, não teve a afetividade que ela queria, isso ficou desbalanceado, e aí criou uma defectividade nela, que ela criou um padrão inflexível para agora eu vou compensar essa minha defectividade, esse meu vazio, essa minha carência, vou ser a pessoa mais bonita, mais esbelta do que eu consiga fazer. E aí entra na neurose do transtorno de alimentar, faz a bulimia ou a anorexia. Ela começa os esquemas também eles provocam uma distorção nos 5 sentidos. A pessoa não consegue se olhar do jeito que ela é. Os esquemas também fazem isso. Então, provocam distorção cognitiva, distorção
comportamental, um comportamento mal adaptativo, e até influencia os 5 sentidos também. Então, os esquemas, atuando em conjunto, como a maioria das vezes atuam, explicam esses transtornos do eixo 1 e 2. Pessoas que não têm transtorno do eixo 1 e 2, como é que os esquemas ainda podem influenciar essas pessoas de uma forma negativa? Através de comportamentos mal adaptativos. De repente, a gente não precisa ter um transtorno de personalidade, um transtorno caracterológico, um transtorno mais grave, mas os esquemas acabam limitando a vida da gente. Então, de repente, a pessoa que tem um esquema de incompetência, dependência, a pessoa está sempre atrelada a alguém, sempre pede ajuda a alguém, porque ela não consegue, ela não tem um sentimento de que ela não consegue dar conta das coisas dela, dos desafios dela, das tarefas dela do dia a dia, dos objetivos dela, ela não consegue fazer nada sozinho, sempre precisando de ajuda. Isso uma limitação terrível na vida da pessoa. A pessoa tem um esquema de fracasso, então ela fica com uma ideia de que, bom, não adianta eu fazer um vídeo que não vai dar, ninguém vai ver, não adianta fazer a prova que eu não vou passar, não adianta fazer a entrevista que eu não vou ser aprovado mesmo. Então a pessoa, isso é terrível, isso limita demais. Então os esquemas, todos os esquemas, eles criam um impacto muito negativo se a gente não trabalhá-los. Então não é necessário a gente ter um transtorno de personalidade para tratar pela terapia do esquema ou usar a abordagem focada nos esquemas. A gente tem que usar a abordagem focada nos esquemas em qualquer situação. É possível fazer, é mais fácil ainda quando não há transtornos do eixo 1 e 2. De repente a questão mais é comportamental. É um comportamento mal adaptativo que está criando sofrimento na pessoa, né, nas pessoas próximas a ela, em função dos esquemas que estão agindo, que limitam. Os esquemas são a base da nossa personalidade. Os esquemas é como se fosse o alicerce e a personalidade fosse a casa. Os esquemas são a base da personalidade. Influenciam o nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar, nosso jeito de reagir às situações de vida, o nosso jeito de pensar, enfim. Então, com base nisso, a gente pode trabalhar sobre o modelo da terapia do esquema para qualquer caso clínico, em qualquer situação, que os resultados serão excepcionais, porque a gente vai estar atuando na causa do problema. Então, problemas caracterológicos de comportamento, obviamente, foram gerados pelos esquemas. Os esquemas que criaram a base, o alicerce. Os esquemas que geram esse comportamento disfuncional. E só atuando na origem, na causa, é que a gente consegue mudar. Consegue flexibilizar e a pessoa muda bastante a qualidade de vida, os valores mudam. A pessoa pensa assim, caramba, eu reagia de uma forma tão ruim, agora é como se eu fosse uma outra pessoa. Então, é perfeitamente possível. A terapia de esquema não é útil apenas para tratar transtornos do eixo 1 e 2, ou 3 até, psicossomáticos, clínicos. Não precisa. A gente pode tratar pela terapia do esquema em qualquer situação, caso clínico. A pessoa se comportou de uma forma disfuncional, a pessoa está sofrendo por alguma situação, de repente foram ativados os gatilhos, né? Que ela é uma pessoa que está fugindo dos gatilhos do esquema, mas a situação de vida forçou ela a encarar a situação, a enfrentar. Os gatilhos foram ativados, agora ela está se sentindo totalmente sem recurso. Simplesmente tratar pela terapia do esquema. A gente vai tratar na origem, vai focar na origem do problema dela. Então, questões comportamentais, cognitivas, emocionais, tudo a gente consegue. O foco está na terapia do esquema, ok? Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.